Peço que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Nós vamos encerrar esse capítulo hoje. A partir do verso 21. E nós vamos até o versículo 41, final do nosso texto, ou do nosso capítulo, deste capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele disse: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destruída de sua majestade divina. Ao ouvirem isto, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhes que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram em uma só voz durante cerca de 2 horas: Grande é a Ártemis dos Efésios! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado o templo, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsulos. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Vamos orar mais uma vez. Pai, louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua palavra, viva e eficaz. Pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, desvende, Deus, os nossos olhos, para que vejamos claramente a beleza, a profundidade da Tua palavra, Deus. E que mais uma vez
Teu Espírito abra os olhos do nosso entendimento, apontando os desvios, os pecados existentes em nós, mas que ao mesmo tempo Ele traga, ó Deus, diante de nós, e a Tua palavra traga diante de nós graça, graça sobre graça, que a Tua palavra nos aponte Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, aqui em Atos 19, esse texto nos apresenta um dos episódios que eu posso dizer, um dos mais intensos do ministério do apóstolo Paulo. Depois de ver o Evangelho transformar Éfeso de maneira extraordinária, como nós vimos na semana passada, com pessoas abandonando a feitiçaria, queimando os livros de magia e reconhecendo publicamente o nome de Jesus, Paulo agora ele entende que chegou o momento de seguir adiante, de seguir viagem. Então ele faz planos claros, visitar a Macedônia e a Caia, ir a Jerusalém e depois chegar a Roma. Mas imediatamente Lucas nos mostra, o autor aqui do livro de Atos, que o avanço do Evangelho, isso tem sempre sido uma máxima, uma marcação, né? uma marca mesmo de Atos. O avanço do Evangelho não acontece sem uma reação. Quando Cristo começa a libertar pessoas, os ídolos começam a perder espaço. E quando os ídolos perdem espaço, interesses começam a ser ameaçados. Demétrio, como nós vimos no nosso texto, um ourives que lucrava com as imagens da deusa Artemis, ele percebe que a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho, não está apenas mudando indivíduos ou pessoas, mas está afetando a economia e a cultura da cidade. O resultado, irmãos, é um tumulto, uma multidão gritando, uma cidade em confusão, um teatro lotado de pessoas, um povo que nem sabe exatamente por que está ali, como o nosso texto disse, mas no fim, irmãos, o que nós vemos é que Deus preserva seus servos e o Evangelho segue adiante. Esse texto, irmão, nos mostra que o Evangelho é poderoso o suficiente para abalar uma cidade inteira. Mas o Evangelho também é poderoso e nos mostra, irmãos, que quando ele avança, o mundo vai reagir. Eu queria trazer uma ilustração para nós. Vai aparecer aí para você uma foto. Imagine alguém que decide começar uma reforma na casa. No começo parece algo simples, é só uma pequena reforma, trocar uma parede, ou arrumar apenas um cômodo, ou trocar umas janelas, melhorar um detalhe que seja. Mas, meus irmãos, se você já passou por uma reforma, você sabe que quando ela começa de verdade, a coisa e a casa inteira é afetada. Ali tem barulho, ali tem poeira, desconforto, muda gente para cá, muda gente para lá. Coisas escondidas aparecem, estruturas que são antigas, elas são removidas de um lugar para outro. E quem está acostumado, irmãos, com a casa do jeito antigo, pode até dizer, isso está piorando tudo ao invés de melhorar. Mas, na verdade, não está piorando. Está revelando que precisa ser mudado, transformado, melhorado. Assim também, irmãos, acontece quando o Evangelho entra numa cidade, entra numa família. E por que não dizer, entra numa igreja. E no nosso caso, o que o Evangelho faz quando ele entra numa cidade? O Evangelho, irmãos, não é um enfeite, não é um enfeite espiritual que a gente pendura na parede. O Evangelho é uma obra de reconstrução. O Evangelho mexe com as estruturas antigas do nosso pecado. O Evangelho derruba os nossos ídolos. O Evangelho confronta o nosso pecado. E por isso, irmãos, inevitavelmente, ele provoca reações. É exatamente isso que acontece aqui nesse nosso trecho de Atos 19. Paulo está seguindo na direção que o Espírito está mandando ele. Mas uma cidade entra em caos porque o Evangelho está abalando aquela cidade, o sistema daquela cidade, político, religioso, financeiro. Nessa passagem nós veremos, irmãos, que o Evangelho não apenas salva almas individualmente, ele confronta as culturas inteiras. E nós veremos que, mesmo quando o mundo se levanta com fúria,
Deus continua conduzindo sua missão com firmeza. Deus continua conduzindo sua missão com soberania. E Deus continua conduzindo sua missão com providência. A nossa grande ideia do texto está aí no seu boletim. Hoje ficou uma frase bem curta aí para fácil entendimento de todos nós. É que a soberania de Deus conduz a missão e a fúria dos homens apenas confirma o poder do Evangelho. No nosso primeiro trecho, e eu vou lendo à medida que eu for explicando, nos versículos de 21 e 22, nós temos a visão. O nosso texto começa com uma expressão que funciona como um marcador. Depois de tudo isso, parece uma marcação de tempo. Essa frase nos obriga a olhar para trás, a perceber que o que aconteceu em Éfeso foi um momento de grande avanço do Evangelho. O episódio da semana passada, irmãos, foi um marco. O que nós vimos foi a palavra do Senhor se espalhando com muita força, pessoas abandonando práticas ocultistas, e pessoas que antes estavam presas ao medo, à superstição, elas passaram a reconhecer publicamente, inclusive, o senhorio de Cristo. Por isso, quando Lucas diz, depois disso tudo, é porque foi realmente muita coisa. Ele está sinalizando que Paulo está encerrando uma etapa do seu ministério, porque a obra foi estabelecida ali. A igreja está fortalecida e a missão agora precisa seguir adiante. E ele segue, então, no versículo 21, dizendo, Paulo decidiu no Espírito, atenção para esse trechinho aí, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele disse, depois de eu ter estado ali, devo também visitar Roma. A primeira verdade evidente aqui do nosso texto é que Paulo toma decisões missionárias com consciência espiritual. Porque ele discerne, irmãos, que sua vida, seu ministério, elas estão inseridos dentro de um plano maior do que suas próprias forças, do que seus próprios desejos. Essa expressão decidiu no Espírito, ela indica que o movimento de Paulo não surge de uma inquietação humana do seu próprio coração, mas de uma convicção interior moldada pela direção de Deus. O autor de Atos, Lucas, ele apresenta Paulo como alguém que está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Isso, irmãos, lembra que missão cristã, não só missão cristã para missionários ou pastores, mas para todo crente, é uma sucessão de deslocamentos, não é uma sucessão de deslocamentos aleatórios, mas são movimentos ordenados pelo próprio Senhor da igreja por meio do seu Espírito. Essa convicção, irmãos, ela se torna ainda mais clara quando Paulo continua dizendo, devo também visitar a Roma. Essa palavra devo aí, ela é importante, pois ela nos ensina sobre necessidade e também sobre propósito. Paulo entende que existe um caminho que precisa ser percorrido. Deus está levando o Evangelho para um novo estágio de expansão, porque Roma, meus irmãos, é o centro político e cultural do Império Romano. É a chegada do Evangelho, a capital representava e representa, mas para aquele tempo, representava de maneira simbólica e histórica também o avanço da mensagem de Cristo para o coração do mundo conhecido daquela época. Mas além disso, Paulo deseja ir também a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Esse coração pastoral, irmãos, de Paulo que está sendo exposto aqui, ele queria visitar as igrejas que já haviam sido plantadas. E nesses momentos, ele queria fortalecer irmãos já convertidos naqueles lugares. Mas, ao mesmo tempo, ele queria organizar a coleta para os pobres de Jerusalém. Mas também, irmãos, ele queria lutar por preservar a unidade espiritual entre as igrejas gentílicas e a igreja mãe de Jerusalém. Ele queria promover uma unidade das igrejas. Paulo era convicto, irmãos, de que a obra missionária, que ele e tantos outros estavam empenhados, e que Deus já havia salvado tantos, requeria um retorno, com o fim de amadurecer, de fortificar novos crentes, mas ao mesmo tempo, de levantar novos líderes, porque a missão precisava continuar. No versículo 22, o texto diz que então enviou 2 de seus auxiliares. O treinamento continuava aqui. Timóteo e Erastos,
estavam indo para Macedônia, enquanto ele, Paulo, permanecia algum tempo ali na província da Ásia. Paulo une espiritualidade e planejamento aqui. Ele envia Timóteo e Erasto à frente para preparar o terreno, fortalecer e organizar contatos lá nessas cidades, para que o que seria necessário, né, para a sua visita e para o andamento da viagem fosse já organizado. Timóteo já era conhecido, né, como seu cooperador fiel, mas a presença de Erasto aqui, ela chama a atenção, pois ao que tudo indica, né, estudando, pesquisando um pouco sobre esse irmão, Erasto se tratava de um homem de elevada posição social, possivelmente ligado à administração pública, e o que nós vemos aqui é que o evangelho estava então alcançando pessoas de importante posição, humanamente falando, mas ao mesmo tempo pessoas improváveis, gente influente que seria muito útil para romper das barreiras sociais. Era o senhorio de Cristo reunindo homens de diferentes origens e de níveis sociais, pessoas influentes. Um outro fator importante aqui de nossa atenção é Paulo permanecer algum tempo na Ásia. O apóstolo mostra a importância de consolidar a fé do novo irmão convertido. Ao mesmo tempo, essa atitude mostra bastante maturidade da parte de Paulo. Paulo mostra aqui um equilíbrio. Sabe avançar quando é tempo de avançar, mas sabe permanecer quando ainda existe responsabilidade pastoral ali, que precisa ser cumprida. Ele não é precipitado nas tomadas de decisão dele. Mas também, irmãos, creio eu, aquela era uma parada estratégica de Paulo. O caminho para Jerusalém e Roma não seria fácil. A rota de Paulo, ela seria marcada, irmãos, por muita oposição, por perseguição, por sofrimento, como ele já vem, inclusive, sofrendo há bastante tempo. Paulo, creio eu, que estava cansado, uma parada que era importante, necessária. Paulo estava recarregando as baterias, se a gente pode dizer assim. Eu queria trazer, nesse primeiro trecho aqui, pontos para a gente pensar e viver. A gente precisa, irmãos, buscar equilíbrio. Pensando nisso, a primeira coisa que eu queria trazer para você é: não tome decisões precipitadas. Paulo, irmãos, não se moveu por impulso, mas ele resolveu no espírito. Nós vimos bem do início do nosso texto. Isso confronta, irmãos, nossa tendência de tomar decisões sem oração. Tomarmos decisão sem discernimento espiritual, sem buscar conselhos, sem submissão real à vontade de Deus. Mas se de um lado nós não podemos tomar decisões precipitadas, irmãos, de um outro lado, não seja moroso. Por isso que eu disse, busque um equilíbrio. Paulo entende que a obra em Éfeso havia chegado a um ponto de maturidade, que Deus estava abrindo uma nova etapa. E isso revela, irmãos, que fidelidade muitas vezes significa avançar quando Deus chama, mesmo sabendo que seria difícil. Terceiro, seja proativo. Paulo planejou sua rota. Ele enviou cooperadores que preparariam o caminho. E com isso ele mostra, irmãos, que espiritualidade verdadeira não rejeita prudência, mas usa meios sábios para que a missão avance em ordem e propósito. Irmãos, nós precisamos das três coisas. Nós precisamos desse equilíbrio. Nós não podemos tomar decisões precipitadas, mas ao mesmo tempo não podemos ser morosos. E também precisamos ser proativos em nossa caminhada. Pense em você. Você é alguém que toma decisões precipitadas? Ou você é moroso demais? Você é alguém proativo ou você faz só o que te mandar? A gente precisa buscar um equilíbrio e tudo isso é importante. O começo do versículo 21, ele é fantástico, porque Paulo resolve no espírito. Não ser precipitado, ou não ser moroso, ou ser proativo, irmãos, é importante que para nós como crentes, tudo isso seja dirigido em espírito. Isso quer dizer oração, quem sabe jejum, conversas com pessoas, com irmãos na fé, buscar conselhos, buscar na palavra
o que Deus quer e como Ele quer que nós tomemos as nossas decisões. O segundo trecho é o trecho do conflito. Vai do versículo 23 ao 27. Então nós vamos ver que depois de mostrar a visão missionária de Paulo, o texto imediatamente diz, versículo 23, por aquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Esses textos passados, irmãos, nós já estudamos sobre o que seria o caminho. Lucas disse que houve uma discórdia, um grande tumulto, e esse tumulto foi por causa do caminho, ou seja, irmãos, por causa da fé cristã, por causa do evangelho, por causa da mensagem de Cristo. O tumulto tinha a ver com o novo modo de vida que estava se espalhando em Éfeso. Como também nós já vimos, irmãos, se a adesão de uma pessoa ao evangelho já faz uma grande diferença, o que dizer de comunidades inteiras? Comunidades inteiras sendo alcançadas pelo evangelho. Quando isso acontece, irmãos, nós temos colisão cultural, nós temos, irmãos, que a gente podia chamar de uma bagunça santa, ídolos sendo confrontados, uma fé sendo canalizada para o lugar certo, que é para o evangelho, para Cristo. É a luz de Cristo, irmãos, confrontando aquilo que governa uma sociedade sem Deus. E ainda mais, se isso mexe com o bolso das pessoas. Lucas revela que o evangelho tocou no lugar mais sensível daquela cidade, o lucro. O texto diz no versículo 24 que um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Artemis, dava muito lucro aos artesãos. Aqui aparece o nome de um homem chamado Demétrio, um ourives que fabricava miniaturas. Essas miniaturas eram compradas por peregrinos, por visitantes, pessoas que queriam levar consigo uma lembrança religiosa, um símbolo daquela deusa chamada Artemis. Na semana passada nós vimos que em Éfeso ele era uma cidade ali marcada pela idolatria, era uma idolatria institucionalizada, e o templo de Artemis era um centro espiritual disso, cultural, mas também econômico daquele lugar. Era uma das grandes maravilhas do mundo antigo, que se dizia, um símbolo de orgulho local, mas era também uma fonte de prosperidade para inúmeras famílias, de dinheiro entrando semanalmente na família. Lucas não está apenas, irmãos, contando uma curiosidade. Lucas está revelando que a idolatria não era apenas uma prática religiosa. A idolatria, ela era um sistema econômico. Existia um comércio turístico e religioso, um fluxo de dinheiro, de prestígio, e uma cidade que se alimentava daquilo. E agora, irmãos, com a chegada do evangelho, as pessoas começaram a abandonar os ídolos, e aquilo imediatamente começou a gerar impacto financeiro. A idolatria começou a perder força, e aquele mercado que vivia do ídolo também começa a tremer, também começa a perder força. É por isso que o texto diz que Demétrio dava muito lucro aos artesãos. O autor aqui de Atos, Lucas, ele quer que a igreja entenda que por trás daquela fúria religiosa existia um coração dominado por dinheiro, por lucro. Demétrio, quando no seu discurso aqui, ele usa uma linguagem religiosa para esconder um interesse material. Olha como o texto prossegue aqui no versículo 25. Ele os reuniu juntamente com outros trabalhadores de profissão semelhantes. Aqui era o sindicato da época se reunindo, e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa renda graças a essa atividade. Demétrio convoca aquela associação de artesãos, e também outros trabalhadores ligados ao mesmo setor, provavelmente comerciantes e prestadores de serviço, que dependiam diretamente do culto a Artemis. Ele fala como um líder daquela classe, como um homem influente, talvez, quem sabe, como um representante de uma associação, Ele sabe como reunir pessoas, ele sabe como mobilizar, aquela categoria. E então, quando ele começa a falar, ele não começa com Artemis, ele faz aqui um joguete com as palavras. Ele começa com a renda. Ele quer ir logo no coração.
Ele sabe, irmãos, que o Deus de muitos daqueles é o dinheiro. Então ele vai mexer logo direto lá. Ele é astuto, porque ele sabe que o caminho mais rápido para levantar uma multidão é mexer no medo de perder dinheiro. Ele sabe que quando o lucro está ameaçado, as pessoas rapidamente se tornam religiosas, patriotas, moralistas. Mas também, irmãos, aparentemente, ele também sabe que os homens que nunca pensaram profundamente sobre espiritualidade podem se tornar fervorosos defensores da tradição quando percebem que seu estilo de vida está em risco. Esse aqui é o padrão de muitas perseguições ao longo da história. Interesses econômicos feridos se vestem de discursos religiosos para parecerem nobres, quando na verdade estão sendo governados pela idolatria do coração. Demétrio testemunha sem querer, irmãos, que o evangelho está vencendo. Ele diz o seguinte, versículo 26: e vocês estão vendo e ouvindo que este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província da Ásia. Demétrio está testemunhando sem saber do progresso do evangelho. Olha que coisa impressionante. Ele está tentando acusar Paulo, mas ele acaba, irmãos, fazendo um testemunho involuntário do poder do evangelho. Ele está confessando que Paulo estava persuadindo muita gente, não apenas ali em Éfeso, mas em toda a Ásia. O evangelho não estava sendo uma pequena seita escondida nas casas, como alguns diziam, mas o evangelho estava se espalhando como fogo. Essa semana eu estava viajando, eu fui aqui no sentido da Batavo, saí para lá 2 horas, 2h30, 2 horas, 2h30 depois eu voltei. Quando eu fui, tinha um pequeno fogo ali, começando na beira da estrada. Quando eu voltei 2 horas depois, irmãos, o fogo tinha tomado uma grande parte assim, da beira da estrada. O que está acontecendo aqui é algo semelhante. Demétrio está entendendo o que está acontecendo. O evangelho está se espalhando. Não era ali um negócio pequeno, mas já era algo grande. Na fala de Demétrio existe uma expressão, irmãos, carregada de desprezo. Ele chama o apóstolo Paulo de este Paulo. Você viu aí no texto, no versículo 26? Este Paulo, como se dissesse o seguinte: esse homem aí, esse sujeito, esse agitador. Irmãos, é uma linguagem típica de quem despreza aquilo que ele não consegue controlar, ou aquela pessoa que ele não consegue controlar. Mas ao mesmo tempo ele admite algo que é inegável. Paulo estava persuadindo, o evangelho estava convencendo as pessoas, a mensagem cristã estava vencendo as resistências religiosas daquele lugar. E então Demétrio revela qual é o conteúdo da pregação de Paulo. No versículo 26 ele diz que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Que verdade é essa? Aqui, irmãos, nós temos o choque entre o cristianismo e o paganismo. A declaração de Demétrio, sem perceber, contempla que o evangelho expõe a mentira da idolatria. Paulo não precisava atacar diretamente Artemis pelo nome dela. Bastava ele proclamar o Deus vivo e verdadeiro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bastava anunciar que existe um Criador soberano, que não habita em templos feitos por mãos humanas, e que não pode ser representado por imagens fabricadas por homens. Bastava anunciar que Cristo Jesus é o Senhor. Irmãos, eu sempre tenho dito aqui, é a pregação fiel das Escrituras que faz com que os olhos dos homens e mulheres sejam abertos. Aos nossos olhos, irmãos, pode parecer que está demorando, mas no tempo de Deus, as escamas do pecado começam a cair do coração das pessoas. E quando acontece isso, irmãos, o pecado começa a perder seu domínio, o pecado começa a perder seu prestígio, o pecado começa a perder seu poder. E quando o pecado começa a perder seu poder, irmãos, sistemas inteiros entram em crise. Olha o que Demétrio continua dizendo no versículo 27. Há o perigo não apenas de nossa profissão cair em descrédito, mas também de o templo da grande deusa Artemis perder o seu prestígio, e de a própria deusa, que é adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo,
ser destruída de sua majestade divina. Agora Demétrio, ele eleva o tom aqui. Ele começa falando de dinheiro, mas ele sabe que falar apenas de dinheiro não ia criar o efeito revolutivo, de revolução que ele queria. Então ele coloca a máscara da religiosidade. Ele transforma o problema econômico em um problema maior, não só econômico, mas agora espiritual. Ele diz, não é só o nosso lucro que está ameaçado, mas a honra de nossa deusa. Irmãos, esse é o mecanismo da idolatria. A idolatria sempre se apresenta como uma tradição ou identidade religiosa. E é exatamente por isso que a pregação do Evangelho frequentemente é interpretada como uma ameaça. Quando Cristo reina sobre uma pessoa, Cristo reordena toda a vida dessa pessoa. O texto está nos mostrando que o Evangelho é o poder de Deus para libertar pessoas de falsos deuses. E quando falsos deuses caem, meus irmãos, interesses são expostos e estruturas, elas tremem. É isso, irmãos, aqui está a ironia. Demétrio está com medo de que Ártemis seja destruída de sua majestade divina, mas o próprio medo dele prova que Ártemis não é uma deusa, não é deusa coisa nenhuma. Porque um Deus verdadeiro não precisa ser defendido por ourives, irmãos. Um Deus verdadeiro não precisa ser sustentado por propaganda. Um Deus verdadeiro não depende da venda de miniaturas para permanecer grande. O único Deus verdadeiro, meus irmãos, é o Senhor que reina soberanamente, e Cristo é aquele diante de quem todos os ídolos caem. Para pensar e viver, primeiro, desconfie de seu próprio coração. Demétrio parecia estar defendendo a honra de Ártemis, mas na verdade estava defendendo sua renda. E isso confronta, irmãos, a facilidade que o coração humano, ele veste interesses pessoais com linguagem espiritual. O coração humano usando o nome de Deus para proteger aquilo que ama mais do que o próprio Deus. Então desconfie de seu coração. Segundo, identifique seus ídolos. A revolta em Éfeso não começou por causa de um debate teológico, mas porque o Evangelho começou a ameaçar um sistema inteiro de lucro e prestígio. E isso revela que muitas resistências à verdade não nascem de convicção sincera, mas do medo de perder conforto e controle. Terceiro, deixe Cristo demonstrar ou desmontar seus altares. O Evangelho avançou, e ele avançou tanto, irmãos, que abalou o comércio e a religião popular de Éfeso. Isso nos mostra que Cristo não veio apenas para melhorar nossa vida. Cristo veio para destronar aquilo que governa nosso coração. Porque todo discípulo verdadeiro verá suas seguranças sendo confrontadas pelo senhorio de Cristo. E por último, nós temos o tumulto e a resolução. Os versos vão de 28 a 41. A partir do versículo 28, o texto ele nos conduz para o ápice, eu posso dizer aqui, do conflito, mostrando que o discurso de Demétrio não ficou restrito a uma reunião privada dos artesãos. Mas rapidamente esse conflito ele se tornou um incêndio, vamos dizer assim, um incêndio público que tomou toda aquela cidade. O que começou com uma conversa cooperativa se transforma em histeria. E como nós vimos, irmãos, é assim que a idolatria reage quando se sente ameaçada. O texto diz no versículo 28 que quando ouviram isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios. A reação ela foi imediata aqui. Eles não respondem com argumentos. Eles não tentam refutar racionalmente a mensagem do Evangelho. Eles reagem com fúria e com gritos. Fúria e grito. Irmão, se alguém quiser vencer um argumento com fúria e grito, não quer vencer um argumento. O que está acontecendo aqui é a manifestação do poder emocional da idolatria. A idolatria, irmãos, não é apenas uma crença errada. Ela é uma paixão desordenada,
que domina a mente, o coração, chegando a ponto de ser até violenta. A idolatria produz fúria, a idolatria arrasta multidões. O texto vai prosseguir no versículo 29, dizendo que a cidade inteira ficou cheia de confusão. A cidade inteira ficou cheia de confusão, meus irmãos. E todos juntos correram para o teatro, arrastando consigo Gaio e Aristarcos, macedônios companheiros de viagem de Paulo. Aqui, irmãos, nós começamos a perceber a dimensão do perigo. Nós vimos que a cidade inteira ficou cheia de confusão. O povo, irmãos, correu para o teatro. O teatro era um grande espaço ao ar livre, capaz de reunir milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Aquela multidão não estava indo ali para um debate público. Eles estavam indo para um linchamento. Eles queriam linchar Gaio e Aristarco. A intenção era fazer uma demonstração pública de força, intimidar os cristãos e punir aqueles seguidores de Paulo. É como Paulo, como ele não foi encontrado imediatamente, a multidão levou os seus amigos, seus companheiros. Percebam, irmãos, que o texto faz questão de mencionar que eles eram macedônios. E sendo macedônios, a igreja já era multiétnica. Já tinha pessoas de várias etnias fazendo parte da igreja. O evangelho de fato estava reunindo pessoas diferentes em torno de Cristo. O tumulto, portanto, irmãos, não se dirige apenas contra um judeu chamado Paulo, mas contra a própria comunidade cristã que estava surgindo e crescendo. O versículo 30 diz que Paulo queria apresentar-se diante da multidão, mas os discípulos não permitiram. Aqui a gente tem um detalhe importante, dois na verdade. Primeiro, esse trecho revela o coração disposto de Paulo, porque Paulo não era um homem de fugir de conflitos, irmãos. Ainda mais quando o conflito envolvia o evangelho. Paulo queria se apresentar para defender seus irmãos e para responder às acusações, mas em segundo lugar, um outro detalhe importante é que Deus estava preservando a vida de Paulo por meio da prudência da igreja. Os discípulos entendem que aquela multidão não estava aberta para diálogo. E que a presença de Paulo no teatro significaria a morte de Paulo imediatamente. Olha o que diz o versículo 31. Até algumas autoridades provinciais, amigas de Paulo, mandaram-lhe uma mensagem pedindo que ele não arriscasse sua vida ali, entre parênteses, indo ao teatro. Essas autoridades, irmãos, eram os chamados asiarcas. Os asiarcas, eles eram homens influentes da província da Ásia. Eles eram ligados à administração pública e aquela questão religiosa que estava sendo mexida ali, se a gente pode dizer. Deus, em sua providência, irmãos, havia aberto portas até mesmo em círculos improváveis. Deus havia colocado pessoas em posições estratégicas que naquele momento ali foram usadas para proteger o apóstolo Paulo. A mão de Deus estava agindo silenciosamente no meio do caos, porque a missão ainda não havia terminado. E Paulo ainda precisava cumprir os propósitos do Senhor, por isso ele estava sendo preservado ali. O texto descreve a multidão como irracional, como confusa e cega. Olha o que diz o versículo 32. A assembleia estava em confusão. Alguns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa. A maioria nem sabia porque estava ali. Perceba, irmãos, que o texto está mostrando que a multidão, eles chegam àquele ponto, a mente está guiada pela idolatria. E a idolatria, irmãos, não produz clareza, ela produz confusão. A idolatria, ela não ilumina a mente das pessoas, ela entorpece a consciência das pessoas. E Lucas, o autor aqui do nosso livro, com muita sabedoria e também uma sensibilidade, literária, ele registra que a maioria nem sabia porque estava ali. Aqui, irmãos,
a gente tem o pecado sendo exposto. As pessoas ali, elas estavam sem saber nem o que estava acontecendo, algumas daquelas pessoas. Elas apenas seguiram o fluxo, seguiram o barulho. O versículo 33 diz que alguns judeus empurraram Alexandre para frente. E ele fez um sinal com a mão, querendo apresentar sua defesa perante a multidão. A presença de Alexandre aqui, ela revela uma tensão religiosa para nós. Os judeus, percebendo o risco de serem confundidos com os cristãos, eles tentam se distanciar do movimento de Paulo. Eles querem dizer ao povo de Éfeso que o cristianismo não é uma extensão do judaísmo. Alexandre era um representante do judaísmo. Mas, ao mesmo tempo, existe a possibilidade de que os judeus quisessem lançar Paulo aos leões, deixando claro que a oposição ao templo de Artemis vinha de outro grupo, não deles judeus. E então o versículo 34 diz: quando perceberam que ele era judeu, todos gritaram em uníssono por cerca de 2 horas: grande é Artemis dos Efésios. A multidão, irmãos, não fazia distinção entre judeus e cristãos. Aos olhos pagãos, ambos eram ofensivos, porque ambos rejeitavam a idolatria e se recusavam a prestar culto a Artemis. O fato de repetirem isso por 2 horas, irmãos, é um nível ali já de dar um êxtase ali no negócio. Tem um fanatismo envolvido ali. Aquilo, irmãos, não era adoração, aquilo era histeria religiosa. Um tipo de cegueira coletiva de todos. Mas Deus, fica atento para isso. Deus não está dormindo ou desatento. Ele encerra o tumulto por meio de um instrumento improvável. Versículo 35. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse. O escrivão aqui, irmãos, era uma espécie de autoridade administrativa da cidade. Alguém que atuava como mediador entre o governo e o estado civil da cidade. Ele não aparece como um homem convertido, nem como um discípulo de Jesus. Ele aparece como um instrumento de providência divina para preservar a ordem e impedir aquela tragédia que estava ali para acontecer. O escrivão, no versículo 35, diz: homens de Éfeso, que não sabem que a cidade de Éfeso é guardiã... quem não sabe que a cidade de Éfeso é guardiã da grande Artemis e de sua imagem que caiu do céu? Ele começa apelando aqui para o orgulho daquela cidade. Ele usa o próprio sentimento religioso deles para acalmar eles. Ele afirma a grandeza de Éfeso e o prestígio do templo, que ambos são inquestionáveis. A imagem que caiu do céu aqui, irmãos, provavelmente se refere a um objeto considerado sagrado, provavelmente um meteoro, um meteorito, algo que o povo interpretava como um sinal que veio do céu. O escrivão usa essa crença como argumento. Se o templo é tão famoso e a Deus é tão venerada, então não há motivo para pânico. Ele conclui: visto que estes fatos são incontestáveis, acalmem-se. Acalmem-se. Não façam nada precipitadamente. Versículo 36. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: vocês não precisam agir como bárbaros. Vocês não precisam agir como desordeiros. A cidade de Éfeso não pode se rebaixar a esse nível. É o que ele tenta dizer. Versículo 37. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado o templo, nem blasfemado contra a nossa deusa. É uma frase importante, irmãos, porque o escrivão reconhece que não existe crime civil ali que justificasse aquela confusão toda. Gaio e Aristarco não haviam saqueado o templo, Gaio e Aristarco não haviam cometido vandalismo, eles não haviam atacado fisicamente o culto de Artemis, eles eram seguidores de Cristo, mas não eram criminosos. Portanto, a cidade não tinha justificativa legal para prender aqueles homens ou condenar aqueles homens. E então ele oferece um caminho, uma saída aqui, versículo 38.
Se Demétrio e seus artesãos têm alguma queixa contra alguém, tem autoridade para resolver. Ele diz: há procônsulos e há tribunais abertos, que eles façam as acusações ali. O escrivão expõe publicamente a falta de legitimidade daquele ajuntamento. Ele diz que existem meios legais para resolver aquelas discussões, ou aquela discussão, só era uma. Se há acusação, que seja feita diante das autoridades competentes. Isso aqui é uma humilhação pública, irmãos, para Demétrio. Porque revela que o que ele iniciou, o que Demétrio iniciou, não foi uma defesa justa da cidade. O que Demétrio começou foi uma manipulação da multidão. Mas o escrivão, ele acrescenta mais, versículo 39, ele diz: se há algo que vocês querem discutir, isso deve ser tratado em uma assembleia regular. O termo aqui, irmãos, assembleia regular, implica que aquele ajuntamento no teatro era irregular, porque tem um lugar regular de fazer. Então ali não era o lugar adequado, não era o foro legítimo para aquilo. E ele fala aquilo, irmãos, porque Roma não ia tolerar aquilo. Éfeso era uma cidade privilegiada, a gente pode dizer isso, com certo nível de autonomia, mas Roma retinava privilégios quando recebia desordem. Quando ele recebia a notícia que estava havendo desordem, Roma ia mexer naquilo. Então o escrivão, irmãos, dá uma advertência para eles, versículo 40, caminhando para o fim. Estamos em perigo de sermos acusados de sedição por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não teremos explicação para este tumulto. Ele toca no medo que todos entendiam, irmãos. O medo do poder romano. Ele está dizendo: se Roma ouvir falar dessa confusão aqui, vocês serão acusados de motim. E vocês não terão justificativa. Vocês perderão privilégios. Vocês sofrerão punição. Vai haver consequências. E então ele conclui, versículo 41. Depois de dizer isso, ele encerrou a assembleia. Ele encerrou a assembleia. O tumulto termina de maneira abrupta. Mas o tumulto não termina, irmãos, porque o povo se arrependeu. O tumulto não termina porque Demétrio reconheceu o seu erro. O tumulto termina, irmãos, porque Deus usou um instrumento improvável. Deus usou um administrador pagão para preservar seus servos, para impedir um derramamento de sangue. Irmãos, é a grande mensagem que surge aqui para nós, é que o Senhor reina até sobre a confusão. A soberania de Deus, irmãos, é maior do que qualquer fúria dos homens. Confie no seu Deus. Confie no Deus que você serve. Deus é maior que nossos problemas, irmãos. Deus é maior que nossas confusões. Deus é maior dos que se levantam contra nós. Deus é maior. Para pensar e viver, não siga a multidão. Éfeso estava lotada de gente gritando, mas a maioria nem sabia porque estava ali. Isso mostra que o pecado transforma pessoas em massa manipulável, incapazes de discernir entre o que é justo e o que não é, o que é santo e o que não é, levando muitos a abraçarem causas apenas por questões populares. No nosso caso aqui, por dinheiro, por prestígio. Não siga a multidão, não. Segundo, ídolos sempre cobram um preço. Quando os ídolos são ameaçados, eles produzem fúria, confusão, violência. Isso revela, irmãos, que aquilo que domina o coração governa também as reações e as decisões do homem, tornando o homem capaz de atitudes irracionais e destrutivas para proteger aquilo que ele, homem, ama. Ídolo cobra um preço. Por último, confie na providência de Deus. Deus preservou Paulo
Deus guardou Gaio e Aristarco. Deus encerrou o tumulto usando autoridades civis, mostrando que o Senhor, que Ele continua governando, mesmo quando o mundo parece fora de controle. E que nenhum caos, irmãos, é grande demais para impedir o cumprimento dos seus propósitos. A conclusão para nós, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, a impressão inicial pode ser a de que nós estamos apenas diante de uma história antiga, sobre um tumulto religioso em uma cidade pagã. Mas o texto, irmãos, registrado por Lucas, não fala apenas para nos informar. Ele registrou tudo para nos lembrar que o Evangelho não é uma ideia frágil, mas principalmente, Cristo não é um rei ameaçado. A multidão gritou por 2 horas, mas no fim do dia, o grito parou e o teatro ficou vazio. O templo que permaneceu de pé naquele dia, hoje é só uma ruína. A idolatria que parecia eterna, virou poeira, ficou na história só. Mas Cristo permaneceu. É isso que o texto quer nos ensinar. Quando Paulo diz, depois de eu ter estado em Jerusalém, devo também ver Roma, Lucas está dizendo aqui que havia um plano maior em andamento. O Espírito Santo estava conduzindo a história. Não era Paulo, irmãos, apenas fazendo planos, era Deus movendo o seu servo em direção ao cumprimento de Atos 1:8. O que nós vimos lá em Atos 1:8, nossa primeira mensagem dessa série. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. O Evangelho precisava prosseguir, chegar até nós aqui, irmãos, em Balsas. Brasil, Balsas, planeta Terra, 2026. No caminho desse avanço, tinha grito, tinha fúria. Demétrios se levantaram. E ainda se levantam, irmãos. Porque o Evangelho sempre expõe aquilo que sustenta uma sociedade sem Deus. Mas mesmo quando a cidade inteira entra em colapso, o que o texto nos mostra, irmãos, é que ninguém tocou em Paulo. Ninguém consegue calar a palavra de Deus. Porque o Evangelho não depende da aceitação do mundo. O Evangelho depende do senhorio de Cristo Jesus. Paulo não estava em Éfeso como um revolucionário público, nem como um reformador social. Ele estava ali como um embaixador de um reino que não pode ser comprado, não pode ser negociado. E a razão disso é simples, irmãos. O Cristo que Paulo pregava não era um ídolo fabricado por mãos humanas. Cristo é o Filho eterno de Deus. Cristo está entronizado acima de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio. Artemis tinha artesãos para fabricá-la. Cristo não precisa de artesãos. Artemis precisava de miniaturas de prata para sustentar seu culto. Cristo sustenta o universo pela palavra do seu poder. Artemis, irmãos, precisava de um teatro cheio, de pessoas gritando, repetindo para parecer que ela fosse grande. Cristo foi pendurado numa cruz, em silêncio, desprezado pelos homens. E foi exatamente ali, irmãos, que ele esmagou o pecado, que ele venceu Satanás, que ele desarmou os poderes do inferno. O que Éfeso nos mostra, irmãos, é que a idolatria ela é barulhenta, porque ela é vazia. Ela grita porque não tem glória real, não tem glória própria. Ela ameaça porque está morrendo. Ela se enfurece porque está sendo destronada, mas Cristo reina. E esse reinado não foi conquistado com manipulação, nem com comércio religioso, nem com violência. O reinado de Cristo foi estabelecido com sangue, com obediência perfeita. Foi estabelecido quando Ele encarou a culpa do seu povo e tomou sobre si a ira que nós merecíamos. Quando nós vemos Paulo sendo preservado em meio ao tumulto, irmãos,
Nós não devemos achar que isso acontece porque Paulo era forte ou importante demais. Paulo era um homem que sangra, que teme, um homem que já sofreu, que já chorou, que foi quebrado por dentro, um homem que em outros momentos foi rejeitado e abandonado, mas Deus o guardou. Deus o guardou porque Deus estava conduzindo a história para que um propósito maior acontecesse, levar o Evangelho até Roma, e de Roma até os confins da terra. Isso nos leva imediatamente a Cristo, porque no fundo o texto está dizendo o seguinte: a missão avança não porque a igreja é poderosa, mas porque Jesus Cristo é Senhor. Essa é a beleza do Evangelho. Cristo não é apenas o Senhor da missão, Ele é o Salvador dos missionários. Ele é o Rei que governa o avanço da igreja. Cristo é o Cordeiro que morreu pela igreja. Paulo não estava apenas pregando uma mensagem, irmãos, ele estava anunciando uma pessoa, o Cristo ressuscitado, aquele que venceu a morte e diante de quem toda a idolatria será finalmente destruída. Éfeso era um retrato do mundo, irmãos. Um mundo cheio de ídolos, cheio de barulho, cheio de confusão, cheio de gente que não sabe por que está correndo, mas que corre mesmo assim. Um mundo que governado por paixões, por medo, por dinheiro, por status, por tradição, por orgulho. Mas no meio desse mundo, irmãos, Deus levanta um homem simples, Deus levanta um pregador, um servo, e o Evangelho começa a derrubar fortalezas invisíveis. Mas isso acontece até hoje, irmãos. O Evangelho continua sendo ameaçado por tudo aquilo que quer ocupar o lugar de Deus. Contudo, Deus preserva, irmão, sua mensagem. Qual é o antídoto para isso? Quando Cristo começa a reinar no coração de alguém, o coração entra em guerra, a casa entra em guerra, a cultura entra em guerra, a cidade entra em guerra, porque não existe neutralidade diante do Senhor e de Jesus. O que nos sustenta, irmãos, é que Cristo não falha. Os demétrios passam, os teatros esvaziam, as multidões elas se dispersam, os impérios caem, os templos eles viram ruínas, as modas culturais desaparecem, os ídolos mudam de forma, mas Cristo Jesus permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, igreja, não vivamos como se a missão dependesse do humor do mundo. Não vivamos como se a igreja estivesse à mercê dos gritos da multidão. Cristo é o centro da nossa vida, porque Ele é o centro da história. Não se engane, não. O mundo continua gritando por seus ídolos. Os valores bíblicos são ameaça. O Evangelho parece perigoso para muitos. Mas isso não significa que a igreja está perdendo. Significa que o Evangelho está tocando nos ídolos certos. Nossa esperança não está nas estratégias que nós mesmos criamos, nem em proteção política, nem em aceitação social. A nossa esperança está naquele que morreu e ressuscitou. Porque no fim, não é a Artemis dos Efésios que vai ficar ecoando. No fim, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. E o universo inteiro proclamará aquilo que já é verdade hoje. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém?